Não saia daí. Radioativo está no ar. Boa noite, senhoras e senhores. No ar mais um Tabela Carioca aqui pela Radioativo. Eu sou o William Faria, hoje 16 de outubro de 2017. O ano está acabando, o Brasileirão também. Mas tivemos clássico no Rio de Janeiro no sábado. Tivemos o São Paulo também vencendo uma partida no sábado, que é quase que um milagre. O Palmeiras venceu, apesar da demissão do Cuca. O Corinthians continua líder, mas perdeu novamente. Foi, não foi, Fábio? Boa noite. Boa noite a todos. Felizmente, né, o time não jogou nada, perdeu 2-0 pro Bahia na Fonte Nova. É assim, tem que abrir o olho, porque vem perdendo jogos consideráveis fáceis e todos os times nessa rodada venceram, os times próximos venceram. Então é uma situação complicada. E a diferença pode cair para 7 pontos, né? Exatamente, se antes vencer hoje o Vitória, cai para 7 pontos. Anderson Rosa. Boa noite, Silva, tudo bem? Eu tô bem. Você tá bem? Eu estou ótimo. Ah, então tá bom. Por que você tá bem, Anderson? Porque tá tudo bem, final de semana foi bom, feriadão aí. Então tudo certo. O Leonardo Diego está conosco, tudo bem, não? Tudo bem, Vinho. Boa noite a todos. Com um pouco da dúvida pra que time torce o Léo, né? Tá vendo aí quem tá com um pouco de dúvida. Quase um organizado aqui no programa. Segue a missão rumo aos 16. Você que cravou o Vasco na Libertadores antes do campeonato começar, né? Cravei, vamos lá. É a missão. É verdade. Verdade, um vascaíno que acreditou no Vasco antes do campeonato começar. Isso é raro. Acho que sou o único. A Leda cravou ou não, né, Leda? Boa noite. Ninguém cravou. Só o Léo. Vamos começar falando do Flamengo. O Flamengo que venceu ontem, mas com problemas, né? Problemas. Everton Ribeiro perdeu mais um pênalti. E a Chapecoense, com a derrota, se aproximou do Z4, está em 16º. Mas apresentou treinador novo hoje, Gilson Kleina, que eu acho que o Gilson treina uns 3 times por ano. Que é impressionante. Sempre é Ponte, Bahia geralmente ali. Ele treina um do Nordeste, a Ponte e a Chapecoense. Sempre esse ritmo, né? Não sai disso. Não sai disso. Mas enfim, o Flamengo venceu por 1-0, gol do Diego já no final do jogo, aos 40 minutos. Uma jogada individual dele, nada coletivo novamente no Flamengo. O Rueda continua com alguns problemas para ajeitar ou ajustar a equipe, né? Primeiro tempo muito ruim. Eu acho que o Diego Alves ontem mostrou que é um goleiro que vem para ajudar bastante o Flamengo. Porque se fosse outro goleiro, o Flamengo poderia até ter perdido o jogo. Teve algumas bolas alçadas desviadas que levaram muito perigo e ele foi bem. Teve o lance do pênalti, né, no segundo tempo, quando o Flamengo já era um pouco melhor do que a Chapecoense, que também não é nada demais, que a Chapecoense vem muito mal no campeonato. E o Everton Ribeiro perdeu, mas o Diego com uma jogada individual conseguiu fazer o seu gol, né? Léo? No início da jogada ele fez um corta-luz pra ninguém, né? Foi até um pouco de sorte dele, a bola subiu pra ele. Ele tocou pro Berrio, que conseguiu dar um bom passe na frente. Berrio também errando demais. O jogo foi horroroso, das duas equipes. Eu achei até o Diego um pouco apagado na partida, até o melhor do Flamengo. Um jogo horroroso no Campeonato Brasileiro, parece comum, até né? Que... se repete, né? Se repete. Sim. E o que eu acho estranho é que o Rueda, se fosse o Zé Ricardo com esse resultado, o time jogando mal, teriam descendo o pau nele. Mas o Zé Ricardo teve um tempo também de trabalho, né? Sim, o Zé Ricardo ficou mais de um ano no Flamengo. E o que eu acho é que o Zé Ricardo não tinha toda a culpa que está se mostrando, não tinha toda a culpa que parecia que tinha, né? E o Rueda também ia precisar de tempo. Ninguém achava que o Rueda ia fazer milagre, né? Achavam. Se achavam, estavam iludidos. Muitos achavam. Muita gente não sabia. Muita gente não conheceu. Bem claro. O que acontece é o seguinte, muita gente não conheceu o trabalho do Rueda. E como ele foi campeão,
achava que ele ia fazer um milagre aqui no Flamengo nesse final de campeonato. E não vai fazer. E um desses era aquele que não está mais nesta mesa. Opa! É verdade, é verdade. Um desses é não verdade. está mais nessa mesa. Né? Verdade. A pessoa some do mundo, mas ainda assim William, é só criticada. um assunto que foi ressaltado ontem, algumas mesas, é que o Flamengo, por exemplo, todo ano o Flamengo traz um jogador na metade do ano e o planejamento acaba sendo errado. Em 2015 foi o Guerreiro, 2016 foi o Diego e esse ano foi o Everton Ribeiro. E ressaltaram que trouxe o Everton Ribeiro dessa vez, o erro foi menor, porque o Flamengo precisava abaixar o valor pedido pelos árabes, e agora ficou mais barato. Eu não concordo muito com isso, porque contratou jogadores caros no começo do ano que não valiam isso tudo. Então teria o dinheiro para contratar o Everton Ribeiro. E continua errando. Continua montando o time na metade do campeonato, não consegue entrar bem no campeonato, demora um tempo para criar ritmo entre os jogadores, e não consegue êxito nas competições. Tá complicado. Mais um ano que o Flamengo pode perder sem ganhar nada. Não, o ano do Flamengo já é ruim. É ruim. Mesmo se ganhar a Copa Sul-Americana, que eu acho difícil, vai ser ruim. É pouco pro Flamengo se contentar. Futebol apresentado muito fraco. Com nível de investimento, se contentar apenas com o título da Sul-Americana. E assim, a vaga na Libertadores também é algo que... É o que parecia certo em algum momento, e agora tá parecendo que não... Vai ser complicado, pode se arrastar. É um ponto interessante pra gente iniciar aqui uma discussão, é que desde que foi anunciado que a Libertadores aumentaria e mudaria, né? Passaria a ser o ano inteiro. No final do ano passado. Os times mexicanos anunciaram que não poderiam participar por problemas de calendário e como a Libertadores aumentou, alguns países, em especial o Brasil, tiveram mais vagas. O Brasil antes tinha 5 vagas. Agora, se eu não me engano, só pelo Brasileirão são 6. Eram 4 pelo Brasileirão, mais um da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. E tinha o Brasil até 2013. Enfileirou 4 campeões seguidos, né? E acabam 6. Mas agora a gente tem 6 só pelo Brasileirão. Se for campeão da Libertadores é 7, e se for do Sul-Americano é 8. Podem ter 9, só do Brasil. O que eu sinto esse ano, é o primeiro ano já com esse novo esquema, é que a queda na qualidade do Campeonato Brasileiro foi abissal. É uma coisa impressionante pra mim. Tá claro que há uma correlação. Os times não precisam mais investir tão pesado pra ir à Libertadores. Times médios conseguem vagas. E o Botafogo é uma prova disso. O Botafogo é um time médio e é um time hoje que você olha o Botafogo e fala, pô, esse time vai pra Libertadores. Eu acho que os trabalhos são ruins. A questão é que nunca se investiu tanto em futebol quanto tem se investido e o retorno tem sido ruim hoje. Os treinadores não estão conseguindo tirar daqueles jogadores e não estão conseguindo montar times com propostas boas. Mas esse investimento foi feito para se ganhar título. Mas na questão de ir a Libertadores, você não precisa fazer muita coisa. Sim, verdade. Banalizar a vaga, isso é verdade. Exatamente. Banalizar a vaga. Essas duas vagas tá banalizada. E o mundo real, o time do Vasco não poderia chegar agora com sonhando em Libertadores. Não, com todo respeito ao Vasco, ali já fez um e o Botafogo idem. O Botafogo também não mas em outros campeonatos brasileiros anteriores, times com mais limitados não conseguiram chegar também na Libertadores? Raros são os casos. Eu lembro do Paraná, em 2005. Vamos lá, vamos lembrar. Teve Paranaense, Atlético Paranaense. E no caso, a gente limitado. Tá lembrando do Paraná indo pra pré-Libertadores, né? Eu lembro do... Não, era a quarta vaga. Era um sacrifício pra chegar lá na quarta. O time tinha jogado muito bem. Teve também o Atlético Paranaense. Esse ano do Atlético Paranaense foi um ano bem peculiar, né? Porque foi o ano do empatite. O Corinthians tinha acabado de ganhar o Mundial de Clubes e tirou praticamente o ano sabático. Foi o ano que São Paulo teve que recorrer ao Muricy pra livrar do rebaixamento. Verdade. O Palmeiras estava na Série B. O Vasco tinha voltado da Série B. Então, assim, quase não sobrou time grande. É verdade, pensando assim. E assim, hoje em dia, você não precisa montar um super time pra ir Libertadores, não precisa. Sim, tem esse lado modesto. Tem esse lado, mas tem um lado também que os times que deveriam disputar o título com um orçamento grande não estão apresentando futebol. Mas desse lado sempre ocorreu. O que eu tô falando hoje até mais. E com o aumento do número de vagas... Sim, nessa questão... Mais times fracos estão indo pra Libertadores. Não, é fácil chegar, mas é difícil se manter lá também. Pra mim parece não claro parece tão difícil assim não, cara. Mas tem a questão, tem a questão
de que esse futebol jogado no contra-ataque, se fechando, saindo no contra-ataque, tem sido eficiente. E todo mundo está fazendo isso no Campeonato Brasileiro. Ninguém tenta jogar bola, ninguém tenta tocar bola, ninguém tenta jogar com 2 meios ofensivos, ninguém tenta propor jogo no Campeonato Brasileiro. Pra que se o objetivo é conquistado com tão pouco? Mas até pra ganhar o título tá jogando assim. Até pra ganhar o título. Sim, mas jogando assim, a gente tem que cobrar esse futebol um pouco mais de imposição dos times que tem a oferecer. Então, o Flamengo e o Palmeiras em especial. Eu acho que o Flamengo, o Galo, o Cruzeiro tem que oferecer isso. Eu desde o começo achei que o elenco do Atlético Mineiro mas não é caro, valia, é caro, mas os jogadores não valem. Muito caro, só não vale o investimento. É muito caro. E não vale o que é pago. Então, mas aí é outro problema, que tá investindo errado. Como muitos times estão supervalorizando jogadores que são apenas regulares. Mas se tá investindo, tem que ter algum retorno. Futebol apresentado, o nível do futebol brasileiro, seja do primeiro ao último colocado, é ruim. É ruim. Isso que tá acontecendo. É bem raro tu ver um campeonato que o líder perde por lanterna em casa, né? Isso não deve ser normal. E aqui tá virando praticamente uma normalidade. O Corinthians perdendo pontos pra times da parte de baixo da tabela. E, por exemplo, mas, por exemplo, mas assim, pra mim não é não. Pra mim não é nem Olha, um pouco. Leda, eu acho legal quando existe futebol. Esse tipo de futebol. Não, mas tá muito mal jogado, Leda. Tá muito mal jogado, Leda. Tá muito mal jogado. Não, que fica igual a Champions League. Seria mas bom. só contra-ataque, só um jogo retrancado, tentando se jogar em velocidade. Não acho eu não, acho a qualidade não, de jogo tá muito ruim. Muito baixo. Tá muito ruim. E eu acho assim, isso acaba se refletindo nas arquibancadas também. Acho que mas tem o valor dos ingressos, tem a crise que o espaço. Ainda assim, o Brasil sempre teve públicos baixos e o futebol sempre foi fraco aqui. E os públicos também sempre foram baixos. Depende. A gente tem um livro do Ronaldo Elau, Passes e Impasses do Futebol Brasileiro, que ele vai mostrar que tem a imprensa já desde o início da década de 80 fala que existe uma crise de público no Campeonato Carioca, né? E são públicos muito parecidos com o que tem hoje. Sim. Eram times muito bons. Se a gente pegar o Flamengo da década de 80, o próprio Vasco, Fluminense, eram times bons. Então não sei se é uma relação entre o bom futebol e o bom público. Se é possível fazer essa correlação, entendeu? Acho que a gente não tem uma cultura esportiva de frequentar estádio, né? A cultura brasileira é muito fraca ainda em relação à frequência de estádio. Mas até para criar uma cultura a gente tem que melhorar o espetáculo. Será? Eu acho que sim. Por que a 4ª divisão da Inglaterra tem um público maravilhoso? Pela organização. O futebol é melhor? Pela organização. Olha, muita gente tem a medo de ir ao segunda divisão estádio. da Inglaterra tem um estilo de jogo parecido com o do Brasil. É tão ruim quanto. A 4ª divisão eu não posso dizer porque eu não vejo, ninguém passa. Tá, mas a segunda divisão então. é bem... É ruim. É arcaico igual o Brasil. Beleza. É cheio o estádio? Sim. Sim. Não, a questão da fidelidade... Cheio, não é lotado, é cheio. A média de público é boa. Por exemplo, o Aston Villa tem um estádio que cabe aproximadamente 40, deve levar 27, 26 mil. Se o Aston Villa estivesse na Premier League, levaria 36, 37. Existe uma diferença aí grande. Por exemplo, você pega um clássico, Vasco e Fluminense. Qual foi o público de Vasco e Botafogo, aliás? 31 mil. 31 mil. Leda, Também acho. mas assim, até o que você comentou sobre a Inglaterra é interessante, porque a gente só tem público cheio na Inglaterra e na Alemanha. O resto dos outros países... Não sei, isso eu não sei dizer. O Barcelona raramente consegue botar mais de 80 mil, o estádio cabe 98. Mas assim, a gente tá falando do Barcelona. Não, eu sei, mas é o Barcelona. E metade é turista. Do time... Mas, por exemplo, o campeonato italiano não tem... A média de público caiu muito. É baixo. Por exemplo, o Milan tem setores que já não abrem mais em jogos do Milan porque sabe que não vai lotar, vai dar prejuízo. Então não é bem assim, né? A média em San Siro gira em torno de 40 mil. Mas eu concordo nesse aspecto, Leda, por um lado, que falta mais fidelidade do torcedor. Eu acho que falta sim. O torcedor do Fluminense é um grande exemplo disso. No aniversário contra o Corinthians tinha ingresso de graça. Sim. E o estádio estava vazio. Sim. Mas aí também tem um conjunto de fatores, violência e outras coisas, Sim, né? exatamente. Eu também concordo com isso. Mas a violência, tudo bem que ela é um argumento. Mas assim, eu acho que ela não é um argumento central. Ela é o argumento central para as pessoas não irem ao estádio.
Sim, William, eu acho que também é acomodação, tem a acomodação do torcedor, sim. Olha só, mas aqui a gente também tem a cultura do vencedor, né? Exatamente. Quanto mais o time vence, Exatamente. mais você quer ir ao estádio. Aí o time tá perdendo e você não quer ir. Esse é o grande problema. William, um rapaz ali que Aqui, comentou. Pode falar. Pode falar. Só pegar o microfone, por Eu favor. ia falar também sobre a cultura que está modificando. Eu vou dar até exemplo dos Estados Unidos e Canadá. No Canadá, o foco lá sempre foi hockey. E quando construíram o estádio do Toronto lá em 2006, a capacidade era 10, 15 mil. Esse ano o Toronto ficou 7 jogos, por exemplo, sem jogar em casa, para aumentar a capacidade para 35. E tá lotando todos os jogos. Tá lotando todos os jogos, sabe? O time conseguiu ir para os playoffs depois de 10 anos. E isso tem... Estão conseguindo fidelizar mais o público. É até questão, a parte financeira eles têm aquele ticket, o carnê da temporada inteira. Que se eu não me engano, até o Botafogo fez isso. E até mudou a piada aqui. Antes a piada era que o Botafogo... Uma hora engraçada, só pra você. Não, mas você viu que o público botafoguense aumentou no Newton Santos. Antes era que Botafogo não tinha torcida, ia no máximo 3, 4 mil no Engenhão. Engenhão cabe 45. E hoje assim, não enchia na Libertadores, iam uns 45 mil. Mas ainda assim tá cheio, tá 30 mil por aí por jogo, não é? Então até mesmo por falta de bom senso de diretores do futebol, de poder fidelizar mais o torcedor com os ingressos, com os programas de vantagem. O Calil tava falando um pouco disso, no caso aqui no Brasil, o sócio torcedor, né? Que hoje o Palmeiras e o Corinthians conseguiram criar um programa de um processo de fidelização muito bom. Que se Mas você aí vai tem- nos jogos pequenos, você vai ter prioridade Mas pra aí ir tem nos que ver o jogos público grandes. que tá indo pra esses jogos, né? O Calil falou um pouco que o custo do sócio torcedor ele é muito alto e o lucro acaba sendo baixo pelo custo, porque você oferece ao torcedor uma série de vantagens e essas vantagens, elas quem acabam pagando são os clubes. E você tem também muitos profissionais que trabalham ali, são 40, 50 pessoas assim. trabalhando por trás. A Leda quer falar alguma coisa, Leda? Sim, em relação ao público do Corinthians, vocês viram Mudou muito. os últimos dados. Teve um rapaz que fez uma pesquisa Eu vi isso sobre aí o tipo também. de público que frequenta o Corinthians. Maioria que frequenta o Corinthians ganha mais de 13 mil reais por Sim. Ensino superior completo. ensino superior completo. Isso é interessante que a gente problematiza várias coisas. Primeiro, o Corinthians como time do povo. Eu vou Não pegar é essa o povo pesquisa que e colocar está aqui. indo a Itaquera, né? Sim. É O povo pessoal frequentava o que- Pacaembu, né? Vou frequentar o Pacaembu. Pacaembu é de fácil acesso a Itaquera, embora seja um lugar de periferia, está sendo frequentado por gente com poder Com aquisitivo grana. bom. O que é uma transformação também do tipo de público que tem frequentado os estádios. Então, eu fiquei meio horrorizada. Até aqui também o Flamengo também, né? Quando... Um contraponto esse ano que tá acontecendo, até pela situação do time a torcida ter abraçado, é o São Paulo, né? Com ingresso muito barato, um estádio mais antigo. E a Time torcida que ficava meio que nomeada por ser aquela torcida que é só em final, abraçou o time pra evitar a queda, né? Uhum. Totalmente diferente, final. Tá aqui o público rapidinho, que a Leda citou da pesquisa. A pesquisa foi... Depois eu dou os créditos de quem fez a pesquisa, mas foi encomendada pela Arena Corinthians. E no caso do poder aquisitivo das pessoas, 31% das pessoas Mais que frequentam... 30%. 31,5% das pessoas que frequentam a Arena Corinthians tem uma renda familiar entre R$ 3.520 e R$ 8.880. 17,1% tem entre R$ 8.800 e R$ 13.200. Os mesmos 17,1% tem entre R$ 1.760 e R$ 3.520 reais. 12% tem mais de 17 mil. Nossa, 12 é muita coisa. É muita coisa. 12% de um público É muita tem coisa. 17 mil reais. Jesus. E 6,3% É tem menos de de 10%. De 1.760 1.700 reais. são 2 salários mínimos. Não é nem um salário mínimo, não entra nem na pesquisa um salário São mínimo, menos de né? 2 salários mínimos. Não entra nem... O que me chamou a atenção foi o nível de escolaridade, né? É. Curso superior, 41%. A gente sabe que faculdade é privilégio. 27,6% pós-graduado
E apenas 1.4 tem o ensino fundamental completo ou incompleto. Muito pouco mesmo. A pesquisa foi realizada pela Amatori Market My Science. Enfim. E só pra fechar esse assunto, também contribui a PM hoje em dia manda em tudo no aspecto do jogo, né? No Rio de Janeiro agora já proibiram. Isso é outra questão. As bandeiras e isso acaba criando distorções técnicas pro campeonato. Porque num estado os clássicos não tem torcida. Sim, e no outro a torcida é dividida. Isso cria distorção técnica no campeonato. E o campeonato tem que ter um padrão, porque senão vai afetar nos resultados. Pode falar, Fábio. Que eu tava olhando ali agora, essa pesquisa foi feita com o pessoal que tem o fiel torcedor. Exatamente. O Fluminense jogou ontem no Maracanã. Tivemos um final de semana de Maracanã. E venceu o Avaí por 1-0. Placar magro, futebol pobre, pra variar. Mas a vitória veio. Foi a primeira partida da série de promoções do Fluminense, né? Foi. A entrada a R$20 e a meia 10, né? E vai seguir agora por conta do São Paulo. Tem um público aí, William? Não, mas foi algo de 20 mil pessoas, né? Ontem 16, não. Ontem 16 mil pessoas. Ontem foi um pouco mais de 15 mil. 15 mil, né? O Fluminense conseguiu fazer um gol no começo do jogo, que ajudou muito. Quase tomou um empate no começo do segundo tempo. Teve um gol mal anulado. Mas uma partida importante, né? Com 3 pontos. Se afastar um pouco, subir ali. Não se afastar tanto, mas conseguir sair ali da zona, porque estava, no sábado entrou na zona de rebaixamento, marcou a volta do Wendel, que até que jogou bem, tomou uma chamada do Abel no meio da semana, no clássico ficou de fora, porque não estava comparecendo aos treinos nos horários marcados, e voltou para jogar. O Abel falou que o time precisava dele e ele botou em campo. O Fluminense até se impôs no primeiro tempo, acho que mereceu o gol, mas no segundo tempo, quando levou o gol de empate que foi anulado, parece que a confiança caiu e ficou tomando sufoco até o final do jogo. A torcida não confia na zaga do Fluminense, que é muito nova e erra muito lenta. Vamos dar os parabéns aqui ao Avaí, que conseguiu a proeza de jogar com o Fluminense 2 vezes e não fazer um gol, né? Parabéns ao Avaí. E o Avaí que parecia aquele time da zona que começava a subir, já caiu novamente, entrou ali na zona, né? E parece que não tem muito futuro. O Avaí teve 2 jogos em casa, um contra o Atlético Goianiense e um contra o Vasco. Mas é que é o problema. Quando ele precisou tomar a iniciativa do jogo, ele não conseguiu. Porque ele era aquele time que mesmo dentro de casa, esperava o outro atacar, fazia um golzinho e se fechava. E agora o Avaí vai pegar um adversário difícil, né? O Avaí é o time que menos faz gol, se não me engano. É o time que menos faz gol no campeonato. Pra não fazer gol no Fluminense, tá bem claro. Verdade. Vai pegar o Botafogo? Botafogo e Avaí na quarta-feira. Quanto foi no primeiro turno mesmo? Foi, sei lá, acho que foi 2-0, Avaí. 2 gols do Joel. Verdade. Joel cruel. Nunca mais o Joel marcou. Deve ter marcado um ou outro aí, né? Um gol no campeonato. Mas tem 2 ele jogou pelo Botafogo, mas fez gol contra. Impressionante. Parece o camisa 9 de um certo time rubro-negro aí. E o Fluminense vai enfrentar o São Paulo no meio da semana, a partida ali dos times que estão fora da zona, mas muito perto, e pode ser partida para se afastar de vez, né? Extremamente interessante, né? Sim, vamos combinar, porque a vitória pode fazer um dos dois desgarrar de vez da zona de rebaixamento. Sim. Né? O São Paulo tá com 34, pode ir a 37, e o Fluminense tem 35, pode ir a 38. Dá uma perspectiva bem diferente pro resto do campeonato para qualquer equipe que vencer. Enfim. O 17º tá com quantos pontos? O 17º tem 32 pontos. É a Ponte Preta. A Ponte Preta. Engraçado que já tem isso. Já tá começando a criar mais de um ponto de diferença dos times aqui. Tava mais embolado. E o Atlético Goianiense, que tava muito lá embaixo, já tá com 26, perdeu alguns jogos, mesmo assim ele tá perto do Coritiba, né? Pode ir pra lanterna no Coritiba ainda. Tá brigando com mais vontade o Coritiba. O Coritiba... O Coritiba que tem incríveis 3 pontos nesse segundo turno. Depois que o Marcelo Oliveira assumiu, é o pior time do campeonato. Tá muito mal mesmo, muito mal. Resta explicações dos diretores do Curitiba pra saber qual foi o argumento usado pra contratar o Marcelo Oliveira. Saudosismo, como sempre, né? Lúdica, como sempre. E já usaram o nitro do Curitiba, que é sempre o Pachequinho para as últimas rodadas. Já usou no início do campeonato. Então agora vai ficar complicado. Jogou contra o Grêmio, que vinha perdendo as partidas. Tomou um gol no final do jogo. Eu tava lendo ontem no Twitter que o esquema do Renato Gaúcho ontem era bem interessante e inovador. Qual? Ele tava tentando ganhar o jogo sem chutar uma bola no gol.
É verdade, eu tava no Twitter, o cara postou isso daí. Se terminar o jogo, assim, o Grêmio não vai finalizar no jogo. Aí logo depois saiu o gol do Grêmio. E acabou o Foi jogo, seu? né? Só vou dar os créditos do Militão aí, Valdir Militão. Mas eu vejo muita gente reclamando que torce pro Grêmio, falando que o Renato, o problema dele é fazer muito rodízio na equipe. Foi até a Aline da Unicarioca. Mas o problema é que perdeu jogadores, né? Sim, porque eu acho que o Grêmio também tirou o foco do campeonato, As escolhas do Renato... tirou o foco. São o principal responsável pelo Grêmio estar onde está. E ontem ele deu uma entrevista meio que se defendendo, falando que o Grêmio em algum momento foi o melhor time do campeonato, o único que tentou jogar bola, mas... Eu só acho bom, assim, não passar pano em nenhum time do Campeonato Brasileiro que não seja o Corinthians. Nenhum time brigou pra ser campeão. Dava pra ter brigado, o Cruzeiro vem fazendo o segundo turno maravilhoso, tudo bem. Mas não brigou pra ser campeão brasileiro e tem um investimento, ou fez um investimento superior ao Corinthians. Sim, sim. O Flamengo idem, Palmeiras idem, Grêmio idem. E aquela questão, se o Grêmio não for campeão da Libertadores, o que vai ser do ano do Grêmio? O que vai ficar marcado? Em algum momento jogou um bom futebol. O Imortal morreu Em algum momento jogou bolas. Eu concordo com isso. Até a torcida já deixou de lado o Brasileirão. No jogo contra o Cruzeiro, a arena estava vazia. Porque a arena é um estádio tão grande que se você bota 10 mil pessoas, parece que está deserto. E uma questão interessante no Cruzeiro é saber quem vai comandá-lo no ano que vem, né? Os novos presidentes já chegaram brigando, afastando a diretoria, que era muito ligada ao Mano, mas parece que essa semana o Mano já vai ter um aumento salarial aí, ganha 400, vai para 600, vai tentar segurar, porque o Palmeiras está de olho também. Os jogadores já estão fazendo campanha para ele ficar. Seria uma boa para ele sair pro Palmeiras, Léo? Eu acho que não. Eu acho que ele vai se queimar. Você acha? Principalmente pela diretoria do Palmeiras, pelo que ele fez com o Cuca, principalmente. E porque ele caiu na graça da torcida do Cruzeiro. Então ele sair assim de uma hora pra outra, por dinheiro por cima. E aí, Fábio? Concordo. Eu sei que você não trocaria, né? Eu não trocaria, não importa o dinheiro. Mas eu concordo com o Léo. Eu, sinceramente, se as propostas fossem iguais, eu trocaria. Eu trocaria porque trabalhar no Palmeiras é diferente de trabalhar no Cruzeiro, com todo respeito ao Cruzeiro. Existe uma diferença midiática aí. Midiática, que é muito mais falado. Que é muito mais falado. E as perspectivas no Palmeiras, o Mano é uma pessoa que confia bastante no seu trabalho. Sim. E assim, se ele tem mais perspectivas de ser campeão da Libertadores no Palmeiras do que no Cruzeiro. Só que tem um negócio. O time do Palmeiras, gente, vamos botar uma coisa. O elenco do Palmeiras não é ruim. Não é ruim. O time do Palmeiras não é ruim. Não é ruim. É que o ano foi bagunçado demais. Mas o Mano tem aquele futebol mais burocrático. O Palmeiras, o próximo treinador vai ser cobrado para apresentar um nível de futebol. Sim. Porque eles já estão cobrando do Cuca o futebol burocrático. Então, será que o Mano vai conseguir? Será que no metade do ano vão pedir para ele ser mandado embora? O futebol brasileiro é uma coisa tão louca, mas tão louca que o Cuca foi criticado pelo que ele apresentava no ano passado. Só que teve resultado, né? Mas eu acho que o próximo, mesmo com o jogo apresentando resultado, vai ser criticado. Porque eu acho que ano que vem vai ser cobrado também um bom futebol no Palmeiras. Tá investindo demais. E no Cruzeiro também tem a promessa de investir. Se for pra ficar, é pra contratar jogadores. O Cruzeiro que tem um fato interessante, que é o clube que aumentou sua dívida, né? Tá valendo... Não, o Corinthians? Não, o Corinthians tem uma dívida lá, né? Tem um estádio lá que... Não, tem um estádio impagável lá, né? Que vai ganhar de troco. Não, em 2018, quando o Lula foi eleito, a gente resolve isso. O novo presidente do Cruzeiro, ele é rival do grupo político do Zezé Perrella, né? O Zezé Perrella tem planos de voltar ao Cruzeiro. Então, esse novo presidente quer investir tudo que for possível para afastar qualquer sombra de vez. Ele quer manter o Mano e montar um time competitivo. Mesmo que isso traga prejuízo ao cofre do Cruzeiro, que já vem com prejuízo há algum tempo, né? Isso, e assim, eu não sei se vale a pena. Eu acho muito dinheiro num técnico. Vamos botar 600 mil reais. Mais de 600 mil? 600 mil reais a proposta. Aumentar 200 mil reais. É um preço bem E investir mais em jogadores, né? Porque o Cruzeiro precisa de um centroavante, o Sassá se machucou. O Sassá adiou a operação e foi pra uma festa esse final de semana aí. Tipo do Sassá, né? Alguém aqui está surpreso com essa notícia? Ele adiou a operação pra ir pra uma festa. Precisa de jogadores pro meio campo pra dar um suporte ali pro Thiago Neves. Vai ter que investir pro Mano ficar. Enfim, só uma questão. Caso o Roberto Valentim vá bem, ele permanece no Palmeiras? Eu ficaria com ele, mas
estão falando que a segunda opção é o Roger. Pro ano que vem. O Roger Guedes, né? Não, o Roger. O Roger Guedes tá afastado. É o Roger Machado. Roger Machado. É uma boa. E o Roger tinha falado que não assumiria o Flamengo ou qualquer clube agora nesse ano pra voltar bem ano que vem, né? Queria estudar esse final de ano pra voltar ano que vem. Então, casa, né? Com quem o Palmeiras vai até o final do campeonato? Com Valentim. Valentim. Eu acredito que vão fazer parecido com o Corinthians fez com o Carille. Se não arrumar ninguém, ele fica. Também acho. Mas assim, pelo que eu ando lendo, o Valentim tem se preparado bastante pra treinar o time do Palmeiras. Eu acho que é válido dar uma chance a ele. Mas tem o peso da grana, né, William? Eles querem um treinador já com nome. Eu acho que só se não conseguirem um acerto com o Mano e com o Roger que eles vão assistir no Valentim. Claro que se ele fizer esse final de campeonato, conseguir ganhar tudo, conseguir apresentar resultado, ele vai acabar ficando, né? Não tem jeito de tirar o cara. Enfim, eu espero, sinceramente... Seria uma mudança grande no futebol brasileiro, né? O Palmeiras, um clube que recusasse os medalhões, os treinadores mais caros, e optasse pelo Valentim, porque seria... O Flamengo fez isso, o Botafogo fez isso, mas quem? Mas todos esses em circunstâncias... O Grêmio fez isso lá com o Roger, e o Botafogo não, o Botafogo efetivou depois que o... Tirando o Flamengo, que tinha dinheiro na época, todos esses fizeram porque não tinha dinheiro, né? Sim, a parte econômica acaba pesando, né? E o Flamengo acabou voltando atrás, acabou contratando um treinador de elite, né? É. Elite internacional, né? Sim. O atual campeão da Libertadores. Hoje tem jogo do Santos. Santos vencendo. Se coloca na briga pelo título? Vocês acreditam? Eu olho pro Santos e não vejo o Santos brigando. Eu não acredito pelo futebol do Santos. Mas o Corinthians tem caído. O Santos consegue os resultados, mas não vem apresentando futebol. A gente vem falando isso há algum tempo. É um futebol que o Santos faz o golzinho dele ali, mas não joga bem. E eu acho que o elenco do Santos também é bem curto, né? Então Fábio, a hora vai acabar perdendo pontos. Tá com medo do Santos, Fábio? Eu não tenho medo do Santos, tenho medo do Corinthians mesmo. O medo tá sendo do Corinthians, não tá jogando nada. Perdeu o Bahia ontem, 2-0. 2-0, segundo gol, uma situação, né, que já não tem nem muito o que falar. O jogo já tá perdido, o Marquinhos Gabriel deu aquele passe errado, pífio, uma jogada ridícula, e eles marcaram o gol. Mas, e a falha do Fagner? Outra também, que foi um jogo que o Corinthians jogou nada. Ninguém jogou absolutamente nada. E tá todo mundo cansado. Você vê que até mesmo o jogo, uns lances que ele chega até bem, com chance de fazer gol, tu vê que não sai do jeito que normalmente sairia. O time tá cansado, não tem quem pôr, e onde tem o Carille não bota. O Romero não joga bem uns 2 meses e continua sendo titular. O pessoal tá pedindo muito o Gleison, né, no lugar dele. O Gleison, quando ele entrou, ele foi jogando bem, na medida do possível. E o Romero tá jogando nada. Vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no Tabela Carioca. Quando voltar, Anderson, fala aí o que a gente vai falar, Anderson. Vamos falar de quê? Tem o Vasco e Botafogo. Vamos falar, acho que a gente vai pular essa Tem Vasco parte, e Botafogo. Vai ter um consenso ainda, acho que a gente vai pular Vasco e Botafogo. Tem os esportes americanos. Eu tô nem entendendo porque a Lida tá rindo lá, não sei nem porquê. Tem os esportes americanos, tem automobilismo, tem tênis, tem skate. Falta sobre skate. Skate, lembrando aqui que skate, para o apresentador do Tabela Carioca, não é esporte, tá? Tem o futebol feminino. É esporte, inclusive olímpico. Também acho que não. O futebol feminino. O Léo quer falar de... O que, Léo? CBLOL, só uma... CBLOL. Depois. CBLOL, doença? Isso é uma doença? Tipo isso, quase isso. Aqui não é Estúdio I não, hein? Tem o futebol internacional. E é isso, William. Vamos voltar? Vamos lá pro intervalo. Quando voltar a gente já vem. Já teve já confronto direto? Já, 1-0. Todas as segundas, às 19 horas, na Rádio Ativo. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Rádio Ativo. E olha como que eu vou, hein? Por onde a gente passou, fechou. E onde a gente chegou. Saindo de rádio, a técnico sambo, doutor Neymar é gol. No flow, desse jeito. Tabela Carioca, todas as segundas, às 19 horas, na Rádio Ativo. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Rádio Ativo. É nóis. E olha como que eu vou, hein? Por onde a gente passou, fechou. E onde a gente chegou. Saindo de rádio, a técnico sambo, doutor Neymar é gol. Rádio Ativo tem aplicativo? Invadimos o Android! Sim! Agora nós temos aplicativo! Entra lá na Play Store e dá um baixão! Baixa aí!
Baixe agora, Radioativo no Android. Aplicativo Radioativo na Play Store. Você está contaminado. Bem-vindo a Radioativo. Curta e compartilhe o Tabela Carioca no Facebook e fique por dentro das novidades e dos bastidores do programa. Acesse facebook.com/Tabela Carioca. Da meia-noite às 6 da manhã. O que você ouve nas pistas? A gente toca. Balada. Balada. Vem pra pista com o DJ Radioativo. DJ Radioativo. De volta com o Tabela Carioca aqui na Radioativo. Vamos falar rapidamente aqui dos assuntos que o Anderson falou antes de irmos para o intervalo. O automobilismo, tivemos a vitória do Dovizioso na MotoGP e tirou para 11 pontos a diferença entre ele e o Marc Marquez. Ele ultrapassou o Marc Marquez faltando 2 curvas para acabar a corrida. Na NASCAR, o Brad Keselowski venceu lá em Talladega e se classificou para a próxima fase do Chase. Engraçado que a corrida começou com 40 carros e acabou com 8. O resto todo mundo bateu. Por isso que a gente gosta da NASCAR, porque tem acidente. No tênis, o Roger Federer foi campeão em Shanghai. Aprendi como se fala, não é Xangai. É Shanghai. Por isso que eu não liguei, porque você não sabe falar. Repita. Shanghai. Não, Shanghai. Exatamente, Anderson. Tá ligado? Acho que tá ligado não, hein? Tá ligado. Teu microfone tá ligado. Tá bom. No feminino, a Maria Sharapova voltou a vencer um torneio depois de 2 anos e meio. Impressionante. Maria vence agora, não precisa mais jogar qualifying ou receber convite para jogar os principais torneios. Ela venceu em Tianjin, mas não se fala Tianjin. Eu também não sei como se fala mais. Onde que tu viu essas pronúncias? Alexeng. Alexeng? Ele tá fazendo curso no celular. É impressionante. Chinês. Sabe que a gente fala Sharapova errado, né? Como é que é? É Maria Sharapova. Sharapova. Isso. Repete, Maria Sharapova. Parabéns, Anderson. É Maria Sharapova, não Sharapova. Deve ser Maria também. Maria. Enfim, o Marcelo Melo perdeu aqui a final lá em Shanghai. Ficou com o vice-campeonato, mas ainda vem fazendo um ótimo ano, venceu o Wimbledon. Só pra falar aqui o retrospecto, o Federer venceu os últimos 5 jogos contra o Rafael Nadal. Primeira vez que ele consegue vencer o Toru Miura 5 vezes seguidas. O Nadal já conseguiu fazer esse feito 3 vezes. E no head to head tá 23-15 para o Nadal. Abraço ao meu amigo William Maradona. Eu exijo um pouco mais de respeito pela nossa audiência aqui, porque senão eu vou largar tudo e fazer igual amigão aqui. É verdade, o apelido do William na época do colégio era Maradona. Anderson Júnior, tamo junto, irmão. É o Diogo. Não, o Diogo não, o Caio que falou isso. Ah, o Caio. Você quer o Diogo. Caio e Diogo. O Diogo mandou vários abraços. Fala aí, Caio. Também mandou também pra gente mandar abraço pra todos que trabalham no comércio, que hoje foi feriado do comércio. Foi não, né? Ainda é, porque o comércio também aqui no Rio vai trabalhar até 11 horas da noite, né? Esse daí trabalha, mesmo, né? Ele trabalha dia a dia, só hoje que não trabalha, porque senão tomar uma multa pesada. Mas eu vi alguns comércios aqui abertos. Eu ia até anotar o nome pra falar o nome de um. Próxima vez eu vou fazer isso. Vou anotar nome de todo mundo aqui que tá burlando e vou mandar pra Justiça do Trabalho. Não que exista uma Justiça do Trabalho no Brasil, porque o presidente do Anderson aqui já fez questão de acabar com tudo. Mas enfim, Anderson aqui, rapaz. Um grande abraço também pra mãe da Larissa, que tá participando aqui ativamente do Tabela Carioca. As mães continuam fazendo esse trabalho. Ainda não apareceu. Não apareceu? Então vou dar aí, vamos do Fábio. Tá liberada a mãe do Pete Fábio. Moura? Também, sempre aqui. Já até gravei o nome. Tá famosa já, mais que eu. Mas é verdade. Tem comentários muito mais lúcidos que você, diga-se de passagem. Especialmente quando... Oi? Especialmente quando o assunto eu tô esperando a frase em francês até hoje. Qual frase? A frase que eu só existe pra fazer NFL. G. Lê, tem um Lê também. Larissa, tem alguma coisa pra falar pra gente hoje ou não? Nem da Fazenda?
Nada. E falando isso, como é que tá fazendo, William? O Dinei saiu. Dinei saiu? Dinei saiu. Sério. Dinei que tinha comentários muito bons, mas... Enfim. E já, já que eu sem querer falei da NFL, saiu já o Mike McCarthy deu uma entrevista falando que o Aaron Rodgers vai passar por cirurgia e provavelmente tá fora da temporada. Chola mais. Adoro esse Uma comentário também, né? tristeza, Um argumento muito bom lá uma tristeza daqueles outros. pro torcedor do Green Bay Packers, que não é o meu caso. Puseram aqui na minha pauta pra falar de skate. Bob Burnquist é o nome da figura. Eu sei que o Bob Burnquist tem uma pista Você na nunca casa dele jogou, lá na você Califórnia, nunca né? jogou o Tony Hawk? Você nunca jogou Tony Hawk no Não, PlayStation 1? No... Tá de não. brincadeira. Não, Não teve muito bom, infância, cara, não muito teve bom, infância, muito bom. William. Infância, isso aí Não eu teve infância. Eu não tenho vergonha de falar que eu não tive infância. eu via o Jogo do Poder quando eu era mais jovem. Jogo do Poder, William. Que isso? Era um Que jogo programa do que Poder? dava na CNT sobre política. Meu Eu Deus. não entendia absolutamente Meu nada. Deus. Mas enfim, era o que eu via. E depois eu ia ver a novela, logicamente. Alguma especial? A última que eu vi foi Belíssima. Belíssima. O protagonista Eu vi era também. aquela que toca na bateria, sai sempre na Beija-Flor. Qual o nome dela? Ela é grande pra Cláudia caramba. Raia. Cláudia Raia. Cláudia Raia tinha lá o Giannichini, aquela outra também, Fernanda Montenegro, que foi uma das Montenegro. poucas vilãs que se deu bem. No final ela viajou pra Paris junto com Cauan Raymond. Gente, Eu sou assim, sensacional. A memória do cara é boa. Enfim. Tinha aquele cara, qual é o nome? Gente, esqueci o nome dele, depois eu lembro aqui. Não era o Tony da Lua, não. Era o Jamanta. Jamanta. Tony da Lua. Jamanta. Não, Jamanta não ia ser novela, não. Aí, William, aí. Tá vendo, William? Já tá Não, inventando Jamanta coisa tava aí. nessa. Um dos poucos personagens que participou de duas. Não, era como Jamanta. Vou botar até aqui o elenco Vamos de ver, Belíssima. vamos ver. Coisas importantes, né? Tem o Vasco e o Botafogo pra comentar, mas vamos Olha falar só, de Belíssima. enquanto Vamos lá. Enquanto isso, vai falando aí de skate, o Militão acabou de falar aqui que skate Então. é tanto esporte quanto o William é apresentador. É Eu, um se não comentário tiver- do fã do programa. Se eu não tivesse ao vivo, não me bate, não. Toque na próxima. Toco na próxima Olimpíada em 2018, né? Não, 2018 não, 2020. O skate vai ser esporte olímpico e o Bob Burnquist vai ser o presidente da Confederação Lembrando Brasileira. que o Otto estudou 2 anos de de inglês, skate. hein? Já é. E o Sandro Dias vai ser o diretor de esportes. Então, mas foi postado quando? Já há alguns dias? Então tá bom, atualizado aí. Então, duas referências aí, William. Você tem que jogar um Só pouquinho pra sobre deixar bem claro aqui que eu acertei a Lede Acertou, Roll. William. Mas quem é nesse elenco fabuloso aí? É que o Jamanta participou também de Torre de Babel. A Leda chegou a assistir Torre de Babel, o que cagueta a idade. Revelando a Não idade é das bom lembrar pessoas. novelas antes Não, de Revelando a idade. 2000. ela viu no Viva, ano passado. Verdade, agora tem o Viva pra Boa, salvar. Enfim, Já falamos aí do skate, William, que é esporte olímpico, promessa de medalhas pro Brasil. Também tem outra aqui, Santo Dias, o Mineirinho. Então, ele é o diretor. Será isso aí? Porque tem outro Mineirinho também no surf, né? Tem. Tá em terceiro lá no... E falar nisso no Lembrando que surf, surf também não é esporte. mas a né? gente tem que falar que teve na etapa da França. Teve o... A gente tem que falar que ele tá na França. Esqueci o nome dele, qual é o nome dele mesmo? Dele quem? Medina. O Medina. Medina. O Medina ganhou esse final de semana. William, E a etapa da França e tá em terceiro no Surf? Campeonato Mundial. skate ou vôlei? Qual o pior? O pior? É. O pior é vôlei, evidentemente. Vôlei Tu não é uma gosta, coisa tu não gosta de um inimaginável. belo rally não, William? Não, vôlei não existe. Eu até já joguei vôlei uma vez. No Sampaio lá César? na época que eu era de Sampaio, lá na rua do Iago. Rodeado. Eu, Edgar. Tu era levantador, William? Eu sempre fui, qual é o nome? Levantador baixinho. Eu baixinho só, levantador. É que me pediram pra ressaltar que o Tabela Carioca não compartilha as opiniões de William Não se Faria. responsabiliza. Mas ele tá fechado com o advogado do Fluminense aí, então a gente Verdade. nem pode... Segue a pauta. No futebol feminino, o Corinthians conquistou a sua segunda vitória. Lembrando que o Corinthians na Libertadores também é a quarta força. Então já é nossa. Venceu o Audax por 6-1 e lidera o grupo 6. Audax Corinthians é o nome do time. Venceu por 6-1 e lidera o grupo C com 6 pontos. Enfim, 2 jogos, 2 vitórias. Se acontecer igual acontece no masculino, no segundo turno vai ter uma queda. Verdade, verdade. E terça-feira acontece a reunião das jogadoras que se aposentaram da seleção, quase que de uma maneira como protesto, né? Pela demissão da Emily e a volta do Marcos...
Não, do Vadão e do... Tem o Marco Aurélio. Do Marco Aurélio Cunha, Cunha, diretor de futebol. que foi diretor Não, de mas futebol. ele que propôs a mudança, né? É. Ele saiu de um tempo, foi diretor do São Paulo, abandonou a seleção para focar o São Paulo. Não, isso Foi foi bem sim. claro. Marco Aurélio Cunha, ele é Ele é diretor de futebol da seleção. Da seleção. Isso. do futebol feminino. E foi ele voltar e a Emily sair. Mas ele... Ele já estava. A Emily Lima teve uns conflitos com ele e ela falou em entrevista que ela teve problemas por... Ela teve problemas por trabalhar demais. Então, mas ele... Ele não estava na... Então, ele foi pro São Paulo. Ele foi pro São Paulo e agora voltou. Ele saiu do São Paulo. Ele não estava na CBF. Isso. Ele deixou a CBF. Ele deixou o cargo. É, Ele deixou o se cargo. licenciou do cargo. Ele silenciou do cargo, sim. Sim. Se licenciou do cargo. Pode ficar Tá tranquilo. bem claro que o conflito é entre eles dois. Tirar que o Jamanta também. A informação já foi Tomara dada. que mantenham, né, William? A posição delas. A posição delas é se primeiro aposentar. Jamanta. Você quer o Jamanta também? A posição delas é se aposentar. Enfim. Ué, das jogadoras se aposentaram porque a Emily Lima foi demitida. É importante... No momento, o CBF segue com o Vadão e os próximos jogos vão ser do dia 19 ao dia 24 na Copa Yanchuan, na China. Não é assim que se fala, mas enfim. Depois eu falo... Não com... é? Deve ser de outro jeito. A gente se fala do jeito... Yanchuan? É diferente. Não, Mas Mané. não, também não é desse jeito. É lá na... William, você no tá Pauta, desviando o assunto pauta. principal do dia, que é o clássico. Verdade. Então vamos falar sobre o clássico. Não, vamos falar sobre futebol internacional. Vamos falar sobre É a o ordem da campeonato pauta. espanhol. É a ordem da pauta. É a ordem que eu quiser, mano. A ordem que eu quiser. O Barcelona continua líder, invicto no campeonato espanhol, 7 vitórias e um empate. Não tivemos gols de Lionel Messi. Lá no Wanda, né, William? Oi? O Wanda Stage. No Wanda Metropolitano, não tem nada de estádio. No Wanda Metropolitano. Tá 1 a 0. E o Atlético de Madrid não vence o Barcelona pelo campeonato espanhol há 7 anos, desde 2010. Ressaltaria a boa campanha do Valência, né? Ano passado foi muito mal, né, na temporada. Trocou de treinador. Fez uma teve o Gary reformulação. Neville, né? Volta Gary Nessa Neville. reformulação que o nunca. Diego Alves foi liberado, contratou o Neto da Juventus. Tem o Marcelino comandando a equipe, né? Tá com jogadores jovens no elenco. Neto que pegou pênalti. E tá em segundo lugar aí no Fato Campeonato curioso Espanhol. que eu tava acompanhando o jogo do Betis, que eu tava dando dor nos olhos, tava ficando calejado pra ver o Campeonato Brasileiro. Eu fui ver o jogo e chegou aos 80 minutos de jogo, tava 4-0 pro Valência. Eu tirei. Eu voltei lá aos 83, tava 4-3. 3 gols seguidos do Betis, mas o jogo acabou 6-3 Volta no Gary final. Neville. E pra ter uma ideia, o Valência era o time que levava várias pancadas nas últimas temporadas. O Valência acabou sendo comprado e o investidor não investiu dinheiro a sério e o clube acabou adquirindo muitas dívidas. Mas agora tá com uma nova proposta, né? Jogadores jovens. Isso, Ele não novos levou tão talentos. a sério que contratou o Gary Neville. o Gary Neville, exatamente. Foi também o ano que teve o Nuno Espírito Santo lá como treinador. Agora o Marcelino comanda a equipe. O Atlético de Madrid é quarto colocado, foi ultrapassado pelo Real Madrid, que venceu o Getafe por 2-1. O Real Madrid segue instável demais no Campeonato Espanhol. Mas o Cristiano Ronaldo salvou dessa vez, fez o gol da vitória dos merengues. Algo a falar sobre o Campeonato Espanhol, senhores? Sei que vocês não acompanham. Por isso que não falaremos nada. Só... O quê? Eu fico imaginando se Betis e Valência fosse pelo Campeonato Inglês. Olha, tem gente aqui sentada aqui do lado, lá em cima, que... Nossa Senhora! Tá chamando ali Oi. produtor. Leda, oi, Leda. Oi? Não sei. Quer falar alguma coisa? Não, então deixa eu comandar o programa. Deixa eu só lembrar de um fato aí que isso aí hoje. O dirigente do Sporting, entrevistado sobre o Cristiano Ronaldo, falou que antes dele ir pro Manchester teve uma proposta do Liverpool pra pegar o Cristiano Ronaldo, né? Só que o Liverpool não quis botar um valor acima. Já tava tudo acertado a contratação no valor pro Sporting. Só que não quis dar um valor alto de salário pra ele, porque poderia criar um conflito no vestiário do Liverpool. Aí não. Sabe quem trouxe pro lugar para ser a estrela do time? O Kio, lá da Austrália. Provavelmente não se fala assim. Fala assim, sim. Mas, assim, Trocou o Cristiano Ronaldo pelo Kio. E é por isso que um é o maior da Inglaterra e o outro não ganha a Bela Premier League há contratação 20 do anos. Liverpool, né? Maior da Inglaterra, na sua opinião. Falando em Inglaterra, teve o clássico do Merseyside, né? Liverpool e Manchester United, foi 0-0 o jogo. Eu quero saber do Fábio Jordão, quando é que em jogo grande fora de casa o Mourinho pretende atacar? Nunca. Nunca, né? Então. Esse que é o grande técnico aí defendido. Verdade. Ué, Top, né? tá dando resultado. Dando resultado, o Manchester disparou. Disparou? 2 pontos. Com um saldo de gol elevadíssimo. 2 pontos. Vale destacar que o
O City foi jogar fora de casa contra o Chelsea. E mandou no jogo, E o Manchester United foi jogar fora de casa contra o Liverpool e preferiu botar um ônibus lá atrás. Se o objetivo é ir pra Champions League de novo, tá tudo certo. Mas se é pra ser campeão inglês, não vai dar certo não, hein? O objetivo é voltar a empatar. Voltar a empatar, né? Voltar a empatar. O Arsenal perdeu, pulamos essa parte aqui. E o Chelsea? O City fez 7-2 no campeonato inglês, que assim, ia ser difícil. 2 de Jesus. Guardiola, né? Não tem mais Granada, não tem mais Girona, não tem mais esses times não. Só time difícil no campeonato inglês, não tem goleada não. Tem não? Vou até provar que não tem goleada aqui. Vou mostrar aqui os resultados do City no campeonato inglês pra provar que é equilibrado. Vamos ver aqui. 7-2 contra o Stoke City, 1+5 gols de diferença não é muita coisa não, né? Não. Aí na rodada passada, 1-0, mais difícil, contra o Chelsea, olha aí, ó. Não, mas mandando no jogo, isso, né? Mas vamos comer. Depois teve um 5-0 contra o Crystal Palace, olha que complicado é o campeonato inglês, hein? Aí depois teve 6-0 contra o Watford, que venceu o Arsenal. Isso, hein? O Guardiola vai sofrer lá, hein? O Watford é um dos melhores times do campeonato, esse início de temporada. O Watford é quarto, hein? Ele tem só 6 fora de casa. 5 no Liverpool. Alguns preferem estacionar um ônibus, né? É verdade. É assim como ele vai ganhar o campeonato, né? E depois teve um 2-1 aqui difícil, né? Enfim, teve um empate com 1 a menos aqui contra o Everton. E na primeira rodada... rapaz, deu ruim aí, deu ruim. Atualiza aí hoje, pô. Esse campeonato claramente vai ser decidido no confronto direto. Tá bem claro que o Manchester City vai levar esse campeonato, assim? hein? Quer valer? Eu não aposto nada não, ainda mais quando é meu time. Aí, eu não sei se vocês viram, mas teve um comentarista inglês que disse que o Gabriel Jesus, eu não lembro o nome dele, o Gabriel Jesus é a melhor revelação depois do Messi. Eu vi isso também. Acredito, concorda com isso? É um herege, né? Tá cedo, mas o garoto tá representando, né? Fazer gol na Premier League não é muito difícil, né? Tá bom, Willis. Chega lá com 19 anos. Chega lá com 19 anos. Fazendo o campeonato espanhol é Chega lá com 19 anos e não sentir. Chega lá com 19 anos e não sentir. Não ter você na mesa. É ótimo. Chega lá com 19 anos e não sentir. Chega lá com 19 anos e não sentir é fácil demais, né, William? Verdade. Semana passada eu estive numa palestra antes aqui na... Teve? Sério mesmo? Na Unicarioca, da Carla Matera. Você ganhou Horas PAC? Você assinou lá a chamada? Não, porque eu não ligo muito para Horas PAC, não. Entendi. É porque eu não... Tava lá, Leda. Eu não vi. Tava aqui, ó. Até anotei, ó. Tava lá no fundo. Anotei tudo lá. Foi mediado pela senhora, inclusive, né, Leda? Enfim. Parabéns também pelo trabalho. Quem entrevistou a Carla? Muito bom. O Valdeir Militão vai estar na TV Unicarioca. Então tu tava lá. Eu sei de tudo. Enfim. Teve esporte feminino, teve trabalho dela também como setorista, né? Foi setorista do Fluminense na Tupi. Sim. Do Fluminense na Tupi. Na Rádio Globo, vocês sabem qual time ela foi setorista? Ela tava rodando, na Rádio Globo ela tava rodando bastante. Vários jogos. Ela ficou muito pouco na Rádio Globo. Ficou muito pouco tempo. Ela foi pra Bradesco e também a Bradesco também acabou. O Rádio Carioca tá complicado, né? Ela disse também foi pro Santos também, né? Oi? Foi pro Santos então também. Fala. Enfim, falam também de preconceito no esporte, bate-boca com o Luxemburgo. Pô, fechou? Exatamente. Com respeito de jornalista com jornalista, que isso é algo muito importante. Eu vejo muito coleguinha aí que só porque tá num status aí... Enfim. Sabendo de bem quais são. A gente sabe muito bem. Inclusive, até... Alguns aqui tomam até bloco. Bem lembrado. Enfim, chegamos nele. Chegamos em quem, William? Chegamos lá na no ponto alto do dia, highlight, né? E aí, William, o que você tem a dizer sobre o clássico? Vasco 1, Botafogo 0. Jogo no Maracanã. Você lembra que eu disse pra uma certa pessoa que não está aqui na mesa que o Vasco poderia tirar o Flamengo da Libertadores e riu da minha cara? Rapaz, esse cara tá sendo falado hoje aqui, hein? O Vasco bom dá oportunidade pra ele se defender. Riu, né? Mas o sonho era sonho e tá virando realidade, né? Bem possível. E aí, Léo? 1-0 Vasco. Jogo roubado demais. Olha, eu não vi o jogo, eu estava dançando nesse momento. Que isso, rapaz? Mas me disseram que o jogo foi horroroso os dois times. E eu vou dar minha opinião com os lances que eu vi, né? Por exemplo, o lance do Ramon, a bola foi no ombro dele, tá? Do Jô também. Ah, tá bom. O do Madison, eu acho discutível, poderia dar pênalti ou não. Eu acho discutível. Quanto mais se discute o lance, menos se coloca a culpa no juiz. Eu acredito nisso. Eu não acredito nisso não. E o lance do Nenê, eu acho que eu vou bater no peito dele e não na mão. Olha, William, pelos lances, o do Madison não foi nada, do Ramon não foi nada, ele tentou tirar a mão. O do Madison foi um lance muito rápido, bateu na coxa dele, a bola subiu. Mas, na hora que eu vi, eu falei, pênalti.
porque a bola bateu muito visivelmente na mão, marcaria o pênalti. Mas pela regra que estavam explicando, não deveria ser marcado. O lance do Nenê não tem como falar. Quem falar que se foi mão ou se foi peito, não tem como. Nenhuma câmera foi conclusiva. Mas pelo lance, pela rapidez, na hora eu marcaria mão. Mas não tem como admitir se foi mão ou não. E você tá com silêncio irônico por quê? Não, eu quero que você dê a sua opinião. O pré-jogo do Globoesporte.com, mostrando aqui antes de começar o jogo, botaram ouviram do Ipiranga 3 pontinhos. O cara lá fica cantando hino. Achei engraçado. São os pré-jogos muito bons. E o cara que comanda o título do Botafogo tava pistola, hein? Tava pistola ele. Um pouco de profissionalismo às pessoas que Rapaz, perdeu totalmente a linha. De todos os clubes. Perdeu totalmente a linha, o cara. De todos os clubes. Eu vi muitas críticas ao Igor Rabelo esse jogo. Foi mal. Muito mal. Ele tem ido mal nas algumas partidas. Mas também marcar o Tales também não é nada difícil, né? O Tales com 300 mil quilos. Você não precisa nem estar perto 300 mil quilos. Você não precisa nem estar perto do Tales. O Nenê vinha mal na partida. Quem eu gostei muito da partida do Vasco foi o Matheus Vital. Assumindo a responsabilidade. Um garoto que tá fazendo o Vasco rodar. Tá dando equilíbrio o Vasco. Assumiu a camisa 10, né, cara? Ele é o 10, é engraçado isso. O Nenê é 11 hoje. Exato. E o garoto tá com muita moral. Eu vi o Douglas com a melhor revelação do Vasco nos últimos tempos, mas já começo a achar que o Matheus Vital vai tomar essa posição. Ele tem muita personalidade. Ele pega a bola, ele retém a bola, ele segura, ele faz o Vasco virar. E o Madison, por incrível que pareça, o Madison que terá carta fora do baralho, muito utilizado pela direita. O Mato que fez um pênalti, né? Tá quase cruzando. E algo que tem que ser destacado aqui é o Anderson Martins, que deu outra qualidade ao sistema defensivo do Vasco. Melhorou muito o sistema defensivo do Vasco. Oi? O Jean é muito dispensável. Mas o Wellington, não. Eu acho... O Jean é o cara que mais tem desarmes do Campeonato Brasileiro. Todo respeito, eu acho. Não gosto do Jean, não. Não, mas... Cara, o Anderson Martins dá outra qualidade pro Vasco. Em lançamento, em passe. Anderson desarme. Zagueiro bom é zagueiro protegido. Claro que é zagueiro protegido. Mas se você pegar os números dele, as atuações são boas, William. Anderson, o Jean é o jogador que mais tem desarmes do Campeonato Brasileiro. Desarme é uma coisa bem relativa. Eu só acho ele meio afobado na bola. Ele sempre toma cartão amarelo. Teve um lance contra o Atlético Paranaense que o Rodrigo Caio, ele dá um passe errado no meio campo. O jogador do Atlético Paranaense rouba a bola e dá um tapa na frente pra atacar, mas só que o tapa que o jogador vai pro Rodrigo Caio. É muito forte. O Rodrigo Caio vai lá e desarma ele. Entendi. Conta como desarme. E aí? Foi provocado por quê? Por uma cagada que o Rodrigo Caio fez. Mais uma. E ainda assim é convocado. E há de destacar também o lance do Paulo Vitor, né? Eu não entendi muito bem que os jogadores de Botafogo tentaram... Essa parte fui pegar o hambúrguer que tinha ele fez um lance objetivo, William. Ele não fez nada pra humilhar ninguém. Ele tentou dar uma lambreta porque era o único espaço que ele poderia passar. Ninguém dá uma lambreta pra... William, era o único espaço... Ele tentou passar por baixo. William, não foi menosprezar o William. O William era o único espaço que ele tinha. E se ele desse uma lambreta, ele passaria pelo jogador do Botafogo e sairia na cara do gol. Vai falar, Leda. Olha só. Como você me explica jogadores de um time chamado Botafogo, em que jogou Garrincha, verdade, conhecido pelos dribles humilhantes, porque drible pra humilhar, ele tem essa natureza, né? Ficar tão irritado com uma lambreta. Eu acho isso contrassenso. Ficaram até mais chateados do que os lances polêmicos, né? Uma coisa, que eles saíram, o Bruno Silva ficou irritadíssimo. Garrincha era um cara que usava desse artifício quando o jogo estava 0-0. Ele foi em direção ao gol, William. Segundo, os jogadores do Botafogo, a atitude foi horrenda. Especialmente o Bruno Silva. Eu acho que o Bruno Silva, ele quis ali tentar criar uma distração para que não fosse falado do futebol que ele vem jogando. Muito mal. Tá muito mal. Isso aí ficou claro para mim. Quem também agiu foram outros jogadores. De verdade, estava buscando nesse horário. Não é piada. Foi o Carly. O Carly chegou junto também. O Carly, ele tem esse perfil, né? Mas assim, eu acho que... O Anderson Martins pra correr. É ruim, Anderson Martins foi lá proteger o garoto. Não botou nada. Respeito, cara. Respeitem. Não, mas o William, na primeira cobrança de jogador de futebol, vamos combinar, ele não é inocente. Sim. E assim, eu não tô falando que é errado não, hein. É do jogo, ele pode dar lambreta que ele quiser. Mas assim, se eu sou o adversário, ele tomou uma porrada. Ele tinha duas alternativas. Ou ele tentava cavar uma falta... Não, duas não, três. Ele tinha 3 alternativas. Ele podia cavar a falta,
Ele podia jogar a bola em cima do jogador do Botafogo, ganhar o escanteio, ou poderia fazer aquilo. Ele tentou seu objetivo pra... Não, mas na primeira cobrança ele tentou passar por baixo. Não conseguiu, deu o escanteio. Aí depois tudo por cima. E aí Olha, deu vou uma repetir lambreta. aqui, ó. É só o que eu faria jogando futebol. Isso é uma prova de que o futebol arte é uma das maiores... Verdade. Exatamente. Não, e vai a contraponto do que ele diz aqui, porque fica criticando o futebol mais jogado das equipes no brasileiro e fica criticando o futebol arte do menino Paulo Pra Vitor. mim, da lambreta que tá fazendo embaixadinha no futebol arte. O meu conceito de futebol arte é diferente. Menino PV. Eu penso o futebol arte como algo coletivo, uma construção coletiva, não como lances individuais. Só ressaltar Falei algumas bonito coisas agora, aqui. caramba, eu falei coisa No linda Vasco, agora. eu acho que o Breno, muita gente critica o Breno, mas eu gostei, tô gostando das partidas dele. Ele é um incendiando zagueiro- o jogo. Impressionante como o gostar do Anderson tá relacionado aos resultados. É impressionante. Nada a ver, nada disso. Já há algum tempo. Na partida contra o Chapecoense, cara, o Vasco não jogou mal, só foi disperso, acabou tomando gol. Jogou super bem, Vasco. Criou várias chances de gol. Muito. Criou várias chances de gol. Você tem que assistir os jogos, ele. Eu não assisto, não. Tem que Assista assistir. você. Tem que assistir. Deixa Tá. você. Inclusive eu tava até lá Não. filmando. É, então Mas pronto. você não ele tava tava vendo, besteira. seu Não fanfarrão. tava vendo, tava filmando, viu? E Ele tinha ido buscar entrou um Caio hambúrguer. Monteiro, no jogo e eu não gostei muito da partida do Caio, não. Olha só, eu sinto falta do Manga. Algumas vezes. Eu acho que ele poderia ter entrado. Ele tá mas o relacionado Manga para o jogo? Tá. Mas o Manga também oscila demais, né? É o tipo de jogador que oscila demais. O Vasco precisa, pra tentar buscar essa vaga na Libertadores, ele precisa do centroavante. Vai precisar do Luiz Fabiano. Nem o André Rios, nem o Thales conseguem fazer o E Luiz quase Fabiano que o faz. Martin Silva entrega pra Soca, né? A saída de bola do Martin Silva é uma coisa preocupante. Tá errando demais. Tá errando demais. Aquele foi praticamente a única chance clara do Botafogo no primeiro tempo, né? Foi a saída de bola dele errada. E o João Paulo é o único do Botafogo que tenta alguma coisa, né? O João Paulo é o único do jogador do Botafogo consciente no momento. Tem 3 jogadores do Botafogo que estão em baixa. Pimpão, Verdade. Bruno Silva e o Igor Ramiro. inexplicável Marcos Vinícius. Aí tem que bater lá na porta do CEP e falar: ô CEP, se assar pelo Marcos Vinícius aí não vale, né? William, Pelo Marcos Vinícius? era final de contrato Pelo também, Marcos mas Vinícius? era final de contrato, é perder o jogador, William. Mas pô, não precisa trazer o Marcos Catadão. Vinícius. E Pega outro o jogador atrás. E outro jogador que o Cruzeiro oferecesse, o Botafogo não ia conseguir pagar o salário. Essa é a questão. E oferecer quem? Ninguém, não precisa ser Não o Marcos precisa de Vinícius. ninguém. Isso é sadismo. Isso não se faz com clube com irmão, não. Entendi. Então que o Botafogo é maior que o Cruzeiro. Brincadeira, torcida do Cruzeiro, gigante torcida do Cruzeiro. O Botafogo Enche sempre o Mineirão. tentou acionar bastante o Arnaldo, né, pela direita. E aí, pra Já tu pode ver, rir, quando gente. tenta Já pode acionar rir. bastante o Mas Arnaldo... vamos combinar, o Arnaldo jogou bem. Não tá jogando mal, mas não é um jogador criativo, né, William? É o que o Botafogo pode. O Botafogo tem. né? Enfim. E o Guilherme também, Guilherme muito disperso, né? Um jogador muito disperso. O Guilherme é um jogador que precisa de ritmo. Se ele entrar aos 30, aos 20, ele não consegue entrar no ritmo da partida. Pra ele é complicado. E ele tem outro problema. Ele precisa de ritmo. E ele é um jogador que só joga um tempo. Sim. É meio até que contraditório. Contraditório. Vai fazer o quê? É o Guilherme. Ele é contraditório demais. Não, ele só joga um tempo. Se ele jogar nos 90 minutos, ele só vai entregar 45 em alguns lances. Isso é normal no futebol brasileiro. O Vasco já teve vários jogadores assim. Sim. O Moraes. Era jogador de um tempo. Quando Moraes tava era jogador bem, de tempo. é porque jogava um tempo só. Criticavam muito o Moraes E o como Everton do pipoqueiro. Flamengo é um exemplo disso. O Everton joga bem um Caiu tempo. muito o futebol do Everton, hein? O Palmeiras não quer. Quer? Não quer. O Palmeiras quer todo mundo também, né, William? Se quiser também um apresentador, tamo aí, né? TV Palmeiras. TV Palmeiras. E o Vasco deve continuar mandando os jogos no Maracanã, já confirmou a próxima. Contra o Vitória também deve ser já. Só que vai contra o estatuto do futebol, do torcedor, né? Que é totalmente desrespeitado, porque tem uma semana pro jogo e o estatuto do torcedor exige que sejam 10 dias. Pra você Tá indicar a mudando. mudança de mando, né? Isso. É outra coisa que cria distorção técnica no campeonato. É você poder mandar seus jogos em mais de um estádio. O Vasco já vai pro 3º estádio nesse ano. Jogou em Volta Redonda, São Januário e no Maracanã. 4, qual é o 4? O Newton Santos. Mandou jogo contra o Santos, né? Enfim, público zero. Ter 4 estádios como mandante. Mas aí... No caso que tem alguns clubes aqui no Rio de Janeiro que não podem falar, não vou mandar o jogo no meu estádio. Peraí, e esfriou aquele cheirinho do estádio ali perto de São Januário? Você olha pra câmera e você girando e colhendo pra câmera. Não Esfriou? Esfriou? Não sei. É conveniente quando você perde um título e você cria um factoide, né? Professor Luxemburgo falava muito disso, né? Factoide.
Enfim, grande abraço pro Luxemburgo, Militão aqui gosta Voltou a ganhar, né? Não empatou essa partida, mas ganhou do Vitória no meio da semana. Verdade, bom Luxemburgo, segundo o Valdeir Militão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus. Peraí. Eu quero que você... Peraí. Gosto bem peculiar de passagem. Peraí, eu quero que você diga pra ele quem é o top 10 no mundo aí dos técnicos. É verdade, esqueceu da pesquisa? Top 10 é o Zé Ricardo. Já viu o aproveitamento do Zé Ricardiola no comando do Vascaíno? Já viu o aproveitamento? Você já viu o aproveitamento? Engraçado. Teve um rapaz pra mim que veio no Twitter assim, ó. Opa! Assim não dá. Foi a Priscila. Foi a Priscila que tá no meu Twitter. Tu assuma, tá? Tu assuma. Não, tem um rapaz também que eu lembro, que eu tive presente aqui num programa. Cuidado, e ele falou com todas as palavras: Zé Ricardo precisa ser demitido do Flamengo. Não, eu falei realmente. Né? Realmente. O Flamengo precisava de uma mudança de área. É péssimo quando a gente tem pessoas com memória aqui no programa. É péssimo, né? Não, precisava, mas pro Vasco, pro tamanho do Vasco hoje, equipe não é clube. Equipe, ele pode fazer um bom trabalho. Pode fazer. Olha lá. Pode fazer um bom trabalho, já tá fazendo. A câmera ali antes. Não, mas eu tô falando com... Vai ficar gravado, ali vai ficar gravado. Pode fazer um bom trabalho. E se for pra Libertadores, filho? O que me preocupa é esse processo eleitoral do Vasco. Verdade. Que vai ser muito utilizado. E falando em processo eleitoral, tivemos no estádio, dá pra ver claramente que viu jogo pela TV. Eu achei muito feio aquilo ali, ridículo. Camisas, um grupinho com camisa verde, outro com um grupinho com camisa amarela. Campelo e o Brant. Campelo é? Verde, e amarelo é o Brant. O Brant, né? Isso. Quem é o favorito a derrotar o Eurico Miranda? O Horta. Hoje é o Horta. Tá a mesma coisa que o Eurico Miranda. É a mesma coisa que o Eurico Miranda? Eu acho que eles estão juntos, na verdade. O Horta, a campanha do Horta, pra ter uma ideia, o cara pegou, fez o Ctrl-C, Ctrl-V de print de estádio, de centro de treinamento do clube lá do Sul, William. O cara, a equipe do Horta, de marketing do Horta, copiou e botou pra apresentação dele oficial. Foi no Wikipedia. Pra tu ver o nível de candidato do Vasco. Vocês estão bem, hein? Ele botou que o Vasco revelou... Ele botou que o Vasco revelou o Wagner e mais qual jogador, Militão? Qual foi o outro jogador lá que tava lá? Mais um jogador aí. Botou que o Vasco revelou o Wagner. Não estou conversando. Eu até sei, mas não vou falar. Brabo, William. A situação é braba de candidato do Vasco da Gama. Verdade. Botafogo também vai ter eleições esse ano, né? O Corinthians não, né? É ano que vem. E André Santos tá voltando, né? Ano que vem o Lula contra o Bolsonaro. Quem é o Lula no Corinthians? Não, falando do Lula. Ah, tá. O Andrés vai vir forte aí pro Corinthians. Vamos combinar com o Andrés que reestruturou o Corinthians, né? Roubando bastante, mas sim. Não, ele não roubou, nada foi provado contra ele. Enfim, não que a gente não acredite, mas verdade. Nada foi provado contra ele. Ele foi o presidente da queda ou do acesso? Ele caiu. Ele foi da queda. Ele caiu. Né? Mas... No trono ele já trouxe o Ronaldo. Mudou né? tudo. Mudou tudo no Corinthians. O resto é história. O resto é história. E alguns árbitros aí também, né? É verdade. Márcio Rezende, que inclusive deu um título pro Botafogo, deu um pro Corinthians. Não vi nada disso. A MSI deu um título pro Corinthians em 2005. Também não vi. Dá pra lembrar vários. Não vi nada disso. Tu ganhou roubado no final de semana e tá no do colega. Toma vergonha na tua cara. É que não, tá chateado, William, tá chateado. Chateado não gosto de injustiça. Não gosta não. E a Libertadores de Botafogo, foi adiado pra quando? Pra conquista. Até porque o Botafogo, se o campeonato acabasse hoje, primeiro que seria errado, porque acabaria com 10 rodadas. Se falando de Brasil... não é nada normal. O fim do mundo tava agendado pra ontem, né? Dia 15, mas... Podia acabar hoje o campeonato mesmo. Porque teve o astrólogo inglês, ele fez uma nova previsão, que ele teve uma nova visão. Acabaria ontem, mas não sei o que houve aí que não acabou. A jogadora de verão. Olha, do jeito que deixar Trump e Kim lá, do ano que vem não passa. É verdade. Pode ficar tranquilo. Enfim. Cantinho do coração aqui no Tabela Carioca. Eu vou começar com o Fábio Jordão, que falou que tem uma lista aqui de pessoas pra mandar abraço. Tem uma lista muito longa. Pode começar. Mandar um abraço pra mamãe, de costume. Tem nome a mãe? Não, minha mamãe não.
Não tem. A mãe oficial do Tabela Carioca. Pra mamãe e pra minha prima Lauana. Qual o nome? Lauana. Anderson. Manda um abraço aí. Um beijo pra minha avó. Zezé, dona Zezé. E um abraço aí pros amigos Caio e Diogo. Caio e Diogo. E aí, Léo? Pra minha mãe, Andréia. Tô rouco. Meu pai, Márcio. O pessoal da dança lá dos portugueses. Da dança, não me deixaram ver o jogo. Eu falei, deixa eu ver o jogo, não deixaram. Tive que ficar lá no calor com roupa de lã. Você pode falar um pouquinho dessa dança portuguesa? É uma casa com certeza portuguesa. Ué, uma dança folclórica lá, que a gente dança músicas antigas. E é isso aí. Fala um pouco sobre a roupa que você mostrou pra gente. Não é o faduz que vocês dançam não, né? Não é fado não, é vira. Vira? Seria melhor que você conhece Mamonas Assassinas? Eu detesto Mamonas Assassinas. Acho a pior coisa que... Mamonas Assassinas matou o último movimento de música... Então, tem uma música deles zoando música portuguesa, então você vai ver. A gente não leva em consideração que Mamonas Assassinas é uma coisa... Eu sei qual é. Roberto Léo tava lá. Aí é não, ele é um idiota, ninguém gosta dele. Quanto ódio! Não. Agora explique por que ele é um idiota. Porque, lembrando que nós estamos com o advogado do Fluminense à nossa disposição. O Roberto Leal, ele vende uma imagem do folclore português pra TV, porque ele é conhecido, errada, entendeu? Ele acha que tá virando eletrônico, virando pop. Não é. Não. Eu não vou nem ver, obrigado. Cara, o ódio é grande. É horroroso. O ódio é grande. O Militão aqui mandou olhar os comentários aqui, o Renato aqui gritando aqui. Boa noite, galera. Infelizmente não deu pra ir no programa hoje, abraços. Tranquilo, Renato. André Diego também comentou aqui. Tua mãe, isso aí mesmo. Mais abraço pra alguém, Léo? Leu o que ela falou, William. Não. Vasco na Libertadores na frente do Flamengo. Acho que o Flamengo irá assistir na TV. Minha mãe é ótima. Ela não vê o jogo do Vasco, então ela acredita em tudo. Primeiro o cantinho do coração, não acabou ainda? O Léo já deu. E o teu cantinho? Não, o pessoal aí, a Larissa. Meu cantinho do coração pra minha mãe, que tá acompanhando o programa. Oi, mãe. E pra Leda, que ontem foi dia dos professores. Verdade, parabéns, Leda. Todo mundo tem um professor assim que... Todo mundo se lembra que o mundo acabava. Eu te lembrei, Larissa. E qual a tua professora que você lembra assim desde pequena, Larissa? Aquela que marcou mesmo? Eu acho que nenhuma marcou porque não veio nenhum nome na minha cabeça. Verdade. Mas assim, uma que você... Pode ser de ódio também, assim. Qual professor já te expulsou de sala, já te deu uma bronca grave? Eu posso falar aqui que... O Betão, William, fala um pouco sobre o Betão. A única vez que eu fui expulso de sala de aula foi a professora de artes. Qual foi? A Tatiane? A Tatiana. Ela tava falando sobre origami, eu tava enchendo o saco lá, gritando. Ela mandou dar uma passeada. Eu fui expulso na aula de arte. E o professor que falou que você ia fazer você não dormir? Isso aí, vamos pular que isso aí... Minha mãe é professora. Tua mãe é professora, né? Professora de português. Que eu odeio também. Português. Então tua mãe é a professora do... O cara quer ser jornalista e eu odeio português. Não entendi. É igual um físico que não gosta de matemática, né? Matemática. Não, diferente. Fábio Jordão, qual professora que te marcou? Uma professora que eu tive no ensino médio, Leilane, de Geografia. Top, né? Positivamente. Geografia é muito bom. Grande abraço pro Adonis, um professor que eu tive de história, marroquino ele. Adonis Miguel Júnior, um grande abraço pra ele. E aí, Anderson, um professor que te marcou? Assim, não. Não de cabeça não, pula. Todos também. Tua mãe, provavelmente, né? Mãe. Tua mãe te deu aula, cara? Me deu aula. Ledo, uma professora que você guarda com carinho na memória.